ele realmente tem essa característica de subida. Ele é um cara muito móvel, muito articulado, que sobe, pressiona, busca a bola, retorna e consegue articular. Esse é o Juninho. Em termos de estilo, é ótimo se der certo a contratação. Porque quando o Pedro estiver recuperado, o Pedro vai ser titular, mas o Juninho muda o estilo. Ele é complementar ao Pedro. Isso pode ser positivo. Meus amigos, vamos acompanhar aí algumas características do atacante Juninho que o Flamengo está contratando. Jogador que está sendo, inclusive, muito bem avaliado pela imprensa, né? Pela grande imprensa. Ele é visto como um atleta multifunção que poderá jogar até mesmo ao lado do atacante Pedro quando ele retornar da sua lesão ao time do Flamengo. Felipe Luiz está bastante otimista, assim também como José Boto com esta contratação. Os créditos vai aí para o canal do Neto Opina Porco, que avaliou e analisou sobre o atacante, e também para o canal do All Sport. O PVC, inclusive, mostrou ali, né, o campinho de como jogará o Juninho no Flamengo. Agora vem comigo e roda aí, produção! E o Felipe Luiz, ele considera algumas características do Juninho muito interessantes para fazer parte do elenco do Flamengo, de acordo com o que revelou o jornalista Vene Casagrande. Então olha só, pressão constante, então sempre é um jogador que faz aquela pressão nas linhas da equipe adversária, velocidade, capacidade de atacar os espaços, versatilidade para atuar em qualquer posição do setor ofensivo e fazer uma dupla de ataque com o Pedro. Além disso, fora de campo e no dia a dia, Juninho foi avaliado como um bom comportamento e muito bem comprometido. Então esses atributos aqui fizeram com que o Felipe Luiz desse o aval na negociação do Juninho. Agora, o que eu observei do Juninho assistindo a alguns jogos que ele participou? Ele realmente tem essa característica de subida. Ele é um cara muito móvel, muito articulado, que sobe, pressiona, busca a bola, retorna e consegue articular. Outra característica interessante também é os espaços. Ele trabalha muito bem os espaços de ataque. Ele tem uma boa visão estratégica. Quando existe um espaço sobrando dentro do setor defensivo, ele consegue ter um tempo de bola adequado para sair em vantagem em relação aos defensores adversários, sem que se coloque em impedimento. Então ele tem essa boa capacidade tática de enxergar os espaços na linha de impedimento, fazendo com que ele não fique impedido. Para quem assiste os jogos do Palmeiras, sabe que o que o Rony, por exemplo, mais faz é ficar impedido. Ele fica muito impedido, mano. Sério, toda hora tem lance que ele tá impedido. Ele tem velocidade, ele consegue também sair pelos espaços, mas porque fica impedido. O Juninho já teria uma característica mais interessante de conseguir fazer isso sem ter que comprometer o sistema de ataque com lances aí irregulares. Além disso, um atleta que atua muito bem fora de área, como tá falando aqui, né? Ele consegue fazer uma pressão constante, ele tem velocidade, ele tem uma certa explosão também para fugir dos marcadores e principalmente para deixar em boas condições, por exemplo, o atleta Pedro. O Pedro, ele é um jogador menos móvel, ele é um jogador de mais setor terminal, trabalha mais dentro da área, é aquele cara realmente, né, o finalizador, o matador, o cara que dá o último toque na bola e manda ela pro gol. O Juninho seria aquele cara para tentar fazer a dupla de ataque e também ser um condutor do sistema ofensivo para que o Pedro também aproveitasse ali as finalizações, né? Seja no rebote ou seja uma finalização direta. Mais ou menos uma dupla de atacantes como trabalhou Gabigol e Pedro. Vocês lembram de Gabigol e Pedro? Eles trabalharam dessa maneira. O Carlinhos, ele é um cara que acaba sendo muito discreto tecnicamente. Pô, Neto, mas aí você foi gente boa demais, né? Discreto tecnicamente. Eu vou falar assim, gente. O cara não é... O cara é do bem, tá? O cara... Pô, Neto, o Rony também é do bem. Mas o Rony é do meu time, dói mais. Dói mais, entendeu? O Rony é do meu time, então eu fico puto. Agora, quando o cara é do outro time, o cara é gente boa. O cara, ele é discreto, tecnicamente. Então, assim, o Carlinhos definitivamente não é um jogador com o conceito técnico mais aprimorado para segurar ali a pressão
de uma camisa do Flamengo. Então talvez o Juninho ele seja esse cara que vai conseguir isso, mais amadurecido, atuou fora do país, embora não atuou em Superligas nem nada, mas ele chega com um leque aí recheado de boas opções para trabalhar. Outra coisa que é importante também é questões de lesões. Não é um jogador que apresenta lesões crônicas e nem grandes períodos em departamento médico. Então isso daí, o Flamengo passou ano passado, já é uma grande coisa. Agora, como é que joga o Flamengo? O Flamengo vinha jogando e continua com o Felipe Luiz, jogando basicamente num 4-2-3-1, que é o que prejudicou, uma das coisas que prejudicaram o Gabigol, né? O Gabigol não é centroavante, ele é ponta de lança. Ele jogou muito bem quando ele fez dupla com o Bruno Henrique ou com o De Arrascaeta. Mas assim, o Flamengo jogava 4-2-3-1 com o Pedro centroavante. Não tem Pedro, o Pedro tá machucado, tá fazendo a pré-temporada separada. Perfeito. Tem movimentação porque a tática não é estática. Então, quando o Flamengo ataca, o Wesley passa por aqui, você traz o Luiz Araújo ou o Gerson por aqui, o Arrascaeta, quando estiver recuperado, vem para cá, e aí você puxa o Bruno Henrique pro lado de cá e o Pedro na frente. Pedro, quando estiver recuperado, beleza. E aí você faz um 3-2-5. É assim que o Flamengo joga, tá? Então aí você já diminuiu o impacto do Gabigol, porque você tem um centroavante, que é de área, que é o Pedro, e 2 meias chegando e se aproximando dele. Mas o centroavante é o Pedro. O Juninho é um híbrido entre o Pedro e entre o Gabigol, que precisa de uma dupla. O Juninho é um jogador que joga de centroavante, faz o pivô, domina, toca, mas que ele precisa do espaço, ele precisa da tabela, ele precisa da movimentação, precisa ter alguém encostando nele para fazer a tabela. Então, o que vai acontecer? Ele é um centroavante, diferente do Pedro. O Pedro é muito área. Apertou, joga na grande área que ele vai cabecear. O Juninho movimenta, abre para a direita, abre para a esquerda, abre espaço, precisa de um ponto de lança encostando nele. Esse é o Juninho. Em termos de estilo, é ótimo se der certo a contratação. Porque quando o Pedro estiver recuperado, o Pedro vai ser titular, mas o Juninho muda o estilo. Ele é complementar ao Pedro, isso pode ser positivo. Meus amigos, vou falar para você, a expectativa é bem alta, né? Afinal de contas, é a primeira contratação do time do Flamengo nesta janela de 2025. E a imprensa, né, a grande mídia está aí avaliando de uma forma positiva, né, essa contratação do Juninho, que estava no Karabag do Azerbaijão. Inclusive, o GE até divulgou, né, uma informação que ele já estaria chegando no Rio de Janeiro agora nesta segunda-feira para realizar exames médicos e aí sim assinar, né, o contrato dele com o Clube de Regatas do Flamengo até o final de 2028, tá? Então o Juninho chegando, né, nesta segunda-feira no Rio para fechar realmente ali, né, assinar e ser anunciado aí como o novo reforço do time do Flamengo, do técnico Felipe Luiz, que está nos Estados Unidos fazendo essa pré-temporada. Lembrando que no dia 19 o Flamengo, né, jogará contra o time do São Paulo e depois retornará ao Brasil para assumir de vez aí o campeonato estadual, o campeonato carioca, beleza? E aí, tá animado com essa contratação, né, do atacante Juninho? Tá com uma expectativa boa? É um jogador que foi contratado não pela grife, mas segundo o José Boto, né, e o técnico Felipe Luiz, pela performance, tá? Beleza, galera? Vamos acompanhar, vamos ver, né, o que vai acontecer quando ele estiver dentro de campo, tá? Coloca aí nos comentários a sua opinião e o seu comentário. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Neto Opina Porco e também, né, pro canal All Sport, né? Vou pedir a você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botão, do lado tem um sino, clica ali no sininho, coloque em todas as notificações e também peço a você, meu amigo, minha amiga, na humildade, não saia sem deixar o seu like que ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo pra você, mais uma pedrada. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui, ó, é o nosso amor. Fui, nação!